Olá, está começando o Século News edição especial com as notícias dessa semana da Igreja Católica. Hoje a gente fala sobre o encerramento do Ano da Misericórdia que acontece neste domingo. Milhares de peregrinos foram a Roma durante a semana. A gente mostra também o encontro do Papa Francisco com jogadores de futebol da Alemanha. E você vai ver como a arte pode unir culturas diferentes. E no primeiro dia de encontro do Papa com o sem-teto, ele pediu perdão pelos cristãos que desviam o olhar quando se deparam com um pobre ou uma situação de pobreza. O Papa se reuniu no Vaticano com cerca de 4.000 moradores de rua. Foi o primeiro encontro dos 3 dias do Jubileu dos Sem-Teto e dos Marginalizados. Foi talvez a primeira reunião lotada de um Papa realizada com pessoas em situações marginalizadas. E eles não chegaram de mãos vazias. Deram-lhe centenas de cartas e brindes. O Papa parou para ouvir os testemunhos. Em seguida, improvisou uma catequese em que pediu perdão em nome de toda a igreja. Peço desculpas em nome dos cristãos que não leem o Evangelho e não acham que a pobreza está no centro. Peço desculpas por todas as vezes que os cristãos, quando estão diante de um pobre ou uma situação de pobreza, olham para o outro lado. Perdão. O Papa Francisco disse aos desabrigados que vieram de toda a Europa que não desistam e sonhem em construir um mundo melhor. E, acima de tudo, que não deixem que ninguém atropele sua dignidade. A vida pode tornar-se bela. É possível encontrar a beleza nas piores situações em que você vive. Isso se chama dignidade. Essa é a palavra que veio a mim. A capacidade de encontrar a beleza nos momentos mais tristes e mais sofridos. Só pode ser feito por um homem ou uma mulher que tem dignidade. Pobre sim, mas arrastado para baixo, não. Isso é dignidade. Isso é dignidade. O Papa Francisco pediu aos participantes que rezassem por ele para que ele pudesse ser fiel ao seu mistério. Eles concordaram e até colocaram as mãos sobre o Papa enquanto rezavam. O Papa dedicou mais da metade do encontro a cumprimentar e abraçar pessoalmente muitos dos participantes, que estavam tão animados que deu mais trabalho aos guarda-costas do Vaticano, que tiveram que redobrar a atenção. Os peregrinos correm para Roma nos últimos dias do Ano Santo da Misericórdia para passar pela Porta do Jubileu, em uma das mais importantes basílicas do mundo, a de São Pedro. Enquanto viajam para ver a Porta Santa, esses peregrinos também tentam ver o Papa de perto. Os visitantes trazem tradições de seus respectivos países, como Ásia, América e África, e outros preferem trazer um tipo de costume ligeiramente diferente, o da Disneylândia. Estávamos a 2 metros dele. Poderíamos filmá-lo, fotografá-lo e queríamos dizer olá, mas não era possível. Eu estava muito perto, estava na 5ª fila da frente e eu tenho algumas fotos muito boas para guardar como lembrança. Foi incrível. Aqueles que viajaram para o Vaticano em uma quarta-feira durante o ano jubilar tiveram a oportunidade de ver o Papa e ouvir uma catequese sobre a misericórdia. Sua última foi sobre a importância de cuidar dos doentes. Uma visita pode far sentir a pessoa malata menos sola. E um po' di compagnia è un'ottima medicina. Un sorriso, una carezza, una stretta di mano sono gesti semplici, ma tanto importanti per chi sente di essere abbandonato a se stesso. É um ambiente muito agradável para se sentir tão perto e ver que o Papa está perto do povo. Até o final de outubro, 20 milhões de pessoas passaram pela Porta Santa do Vaticano. Eles rezam, vão à confissão, vão à missa e alguns continuam em silêncio até que deixam a basílica, em pensamento profundo sobre como apreciar este momento. Um momento de mudança, um momento de conversão, um momento para olhar com otimismo para o futuro.
E no último domingo, durante a missa do Jubileu dos Excluídos, o Papa Francisco afirmou que a exclusão cresce à medida que o progresso aumenta. Papa Francisco lançou uma contundente mensagem sobre a cultura da indiferença com o último evento especial do Jubileu. Na majestosa Basílica de São Pedro estavam milhares de pessoas sem teto, sem trabalho e marginalizadas. Pessoas que vivem nas ruas, dormindo entre papelões. Ed è grave che si abitui a questo scarto. Bisogna preoccuparsi quando la coscienza ci anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o ai problemi seri del mondo che diventano solo ritornelli già sentiti nelle scalette dei telegiornali. O Papa falou sobre a cultura do bem-estar, que é buscada a qualquer preço e por isso as consequências são dolorosas. Così nasce la tragica contraddizione dei nostri tempi. Quanto più aumentano il progresso e le possibilità, il che è un bene, tanto più vi sono coloro che non possono accedervi. È una grande ingiustizia che deve preoccuparci. Non c'è pace in casa di chi sta bene quando manca giustizia nella casa di tutti. Ao longo do Jubileu, o Papa realizou encontros especiais com jovens, catequistas, sacerdotes, refugiados, enfermos. Com o encerramento do Ano Santo, Papa Francisco quis que o último encontro fosse com os sem-teto e os marginalizados. Fez questão de dar a eles lugar de destaque. Esporte agora. Antes do jogo amistoso contra a Itália, os jogadores da Alemanha passaram pelo Vaticano para visitar o Papa. Papa Francisco se reuniu no Vaticano com os jogadores da Alemanha, atual campeã do mundo de futebol. A equipe fez uma parada em Roma antes de enfrentar a Itália no estádio San Siro, em Milão. O presidente da Federação Alemã de Futebol, Reinhard Grindel, dedicou algumas palavras ao pontífice. Em seguida, o Papa agradeceu a visita e desejou felicidades ao time. Ho sentito spesso dire che le vostre vittorie sono vittorie di squadra. Eu já ouvi muitas vezes que vitórias são vitórias da equipe. Isso tornou-se definição de trabalho comum. Com efeito, o desporto profissional requer não apenas disciplina e sacrifício, mas respeito pelos outros, espírito de equipe. Disciplina e sacrificio personale, ma anche rispetto per il prossimo e spirito di squadra. Ele pediu para lembrar da sua influência, que os mais jovens o admiram e o imitam. Reconheço a sua responsabilidade que você tem no campo de futebol, especialmente para os menores, que os tomam como exemplo. Soprattutto verso i giovani che spesso vi prendono come modello. Os jogadores entregaram ao Santo Padre uma moldura assinada e o Papa brincou. Nós também apresentamos um mural com crianças que brincavam de futebol na Alemanha, representando diferentes países e religiões. E voltando às atividades do ano jubilar, o Papa Francisco se encontrou com homens que deixaram o sacerdócio e formaram famílias. À medida que o ano jubilar da misericórdia se aproxima do fim, o Papa chegou mais uma vez àqueles que precisam de misericórdia. São homens que deixaram o sacerdócio. Durante 2 horas, o Papa Francisco conversou com 7 homens, que agora têm família e passou um tempo ouvindo suas histórias e conhecendo suas esposas e filhos. O Papa não os julgou ou justificou, mas expressou proximidade a esses homens, que sentiam ter cometido um erro ao se tornarem sacerdotes. Muitos enfrentaram oposição extrema na diocese, família ou amigos para sair. Por isso, o Papa queria enviar uma mensagem gentil de misericórdia a esses italianos, espanhóis e latino-americanos que conheceu durante um encontro surpresa. Além disso, as famílias pediram para ele autografar vários objetos, como este telefone celular, e ele deu presentes também. O Papa terminou a visita recitando uma Ave Maria com todos juntos e dando uma bênção ao grupo. Quando o Papa deixou os apartamentos nos arredores de Roma, no entanto, foi recebido por muitas pessoas que o esperavam com telefones celulares postos e prontos para as fotos. A seguir, a crise de crianças desaparecidas na Europa.